maldades. O Senhor está vendo tudo isso. Porque Deus é Espírito. Deus é onipotente, é onipresente e onisciente. Deus não está num pedaço de barro, feito por mãos de homens. Deus não está num templo. Porque o templo de Deus é você. Porque vós sois o templo do Espírito. Nosso corpo, o seu corpo, é templo de Deus. É esse lugar que Deus quer habitar, no teu coração. O altar tem que ser o coração, não um altar de pedra. Lá em Mateus 24, no versículo 1, os discípulos estavam lá naquele templo, em Jerusalém. Olharam aquele templo enorme. Falaram, olha que pedras enormes. Aí Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Cara, até o alicerce. "70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, o templo foi destruído em Jerusalém. E esses templos de hoje, todos esses templos, vai cair tudo. Assim como caiu o templo em Jerusalém. Agora imagine você se estiver participando desse templo, desses templos, dessa Babilônia. Vai cair junto, se você estiver participando do erro, do engano. O Senhor não quer isso para você. Ô, irmãos, voltou aí, O Senhor caiu quer que aí, você chegue ao sei pleno lá o que tá conhecimento da acontecendo. verdade. Lá em João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. E quem é a verdade? A verdade é a palavra que se tornou no meio de nós. A palavra se tornou carne no meio de nós. Ele é a verdade. Isaías 53. Isaías 53 fala do verdadeiro Messias. Qual Jesus você segue hoje? O Jesus das Escrituras ou o Jesus da religião? Ou o Jesus dos olhos azuis, cabelos branquinhos, barba bonitinha, aquele quadro pintado por um homossexual? Você lê Isaías 53, você vai ficar admirado quem era Jesus. Eu vou ler aqui para você ver quem era Jesus, quem era o Messias, que foi rejeitado pelos consultores. Vou mostrar para você como você foi enganado pela religião. Isaías 53. Sofrimento do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui está falando Jesus. Aquele que se tornou carne no meio de nós. Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não tinha boa aparência, para que o desejássemos. O versículo 2 já fala. Ele não tinha formosura, não era atraente, não havia boa aparência nele. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentando trabalhos, como de que um homem escondia um rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você vê que no versículo 4, ferido por Deus, pelo próprio Pai. Então, a maldição que caiu sobre ele era para cair sobre nós, sobre toda a humanidade, sobre o seu povo e a humanidade.
que quando Jesus morreu naquela cruz, para que você tivesse a salvação por meio dele, da fé. Ele pagou um alto preço por você, por todos nós, para que nós pudéssemos chegar à luz, para que nós pudéssemos chegar a Deus através dele. É como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Se alguém pregar para você que há outro meio, cuidado, é engano. Se alguém pregar para você que por Maria você chega a Deus, a Jesus e a Deus, é equívoco, é engano, é doutrina de homem, doutrinas criadas pela religião. Jesus não criou essa doutrina. Ele mesmo fala: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca morrerá. Ele é o pão vivo. É por meio dele que somos salvos, mediante a fé, a todos que nele crê. Se fala que todo aquele que for batizado e crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não reconhece Jesus como Senhor, que não confessa, que não crê que Ele é o Messias, o braço de Yahvé que se tornou semelhantemente de nós, quem não crê já está condenado. Ele se entregou a nós, para que todos chegassem à salvação. Continuando aqui, Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, como eu já disse. A maldição que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. Então, quando você carrega uma cruz no seu peito, um crucifixo, ou no seu carro, dentro da sua casa, você está carregando uma maldição. Porque Jesus hoje, ele não está mais numa cruz, ele ressuscitou dos mortos, e ele está à direita do Pai. Ele se fez maldição naquela cruz por nós, para que a maldição não caísse sobre nós. Olha o que ele sentiu, olha o que ele sentiu na pele, o que ele sentiu na carne, por amor a você que está ouvindo essa mensagem hoje. Então você rejeitou, se arrepender ainda hoje. Se você é construtor, se arrepender ainda hoje, abandonar essa Babilônia e reconhecer e confessar Jesus. Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Somente Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele veio como um cordeiro, levado como um cordeiro ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ainda assim ele não abriu sua boca. Aqui quando Jesus foi entregue aos fariseus, quando Judas traiu ele por 30 moedas de prata. Foi levado como ovelha para o matadouro, em plena noite, julgado injustamente. Mas tudo tinha que se cumprir para que nós pudéssemos, todos vocês que estão ouvindo, chegassem ao pleno conhecimento da salvação por meio dele. Tudo tinha que se cumprir. Então ele veio como
Ele veio como uma ovelha muda. Começaram a interrogá-lo por causa dos seus sinais, das suas maravilhas que ele fazia no meio do povo. Porque o seu próprio povo tinha rejeitado. E rejeita até hoje. Construtores que ainda rejeitam. Ele que é o único que pode salvar hoje. Julgado, menosprezado, rejeitado. Por amor a você e a tua alma. A opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu nenhuma injustiça, nem houve engano na sua boca, quando ele estava aqui no meio de nós. Quantos ensinamentos ele não passou, quantas curas ele não fez, quantos sinais, e ele faz ainda até hoje, por meio da fé. Quando você tem fé, pode vir peste, pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir qualquer aflição. Ele está do seu lado. Salmo 91. A sombra do Todo-Poderoso, Onipotente, descansará sobre a tua proteção. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação no pecado. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Aqui Deus permitiu ele ser moído por amor a você, por amor à sua alma, por amor à tua vida. Ele foi a expiação dos pecados, não só do seu próprio povo, mas de toda a humanidade. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui você vê que ele intercedeu. Lá na cruz, quando Jesus estava na cruz, agonizando, sofrendo por amor a você. Eles falando, crucificam. Crucificam. Mas ele lá na cruz ainda fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É por isso que fala aqui, que pelos transgressores intercedeu. Lá na cruz ele intercedeu. Então ele é o único intercessor. Ele é o único mediador. Não existe outro. Então Maria não pode mediar. Aqueles que morreram, mártires, os santos, não podem mediar por você. Eles estão mortos. Alguns com seus galardões. Morto não intercede por vivo. Porque Jesus é o único que ressuscitou dentre os mortos. Mas todos que morreram ressuscitarão no grande dia. Todos que morreram em Cristo. Todos que deram sua vida pelo Evangelho, deu sua vida por Jesus. Todos os mártires, discípulos, homens, mulheres, jovens que deram sua vida. Eles estão mortos, como é que eles podem interceder?
Isso é espiritismo. Ah, mas está falando mal da minha religião. Não. Espiritismo. Deus condena o espiritismo. Você vê a história de Saul, em 1 Samuel 28. Depois você vê a conclusão lá em 1 Samuel 31. Leia lá. E você vai entender o que aconteceu com Saul por invocar os mortos. Por causa da desobediência dele. Ele achando que era o profeta Samuel. Mas era um inimigo se passando por Samuel. E ainda exortando ele. Por causa da desobediência. Então, os mortos não intercedem. Só os vivos. Um pelos outros. Jesus fala, orai uns pelos outros. Intercedei uns pelos outros. Os mortos não podem fazer nada. Todos que morreram estão aguardando o grande dia da ressurreição. É outra doutrina que criaram. Pedir intercessão dos santos que morreram. Sendo que o único mediador é Jesus. Advogado. Jesus é o único advogado. Aí a igreja também criou que Maria, ela advoga na hora da morte. Como que Maria pode advogar na hora da morte? Mais uma doutrina criada pela religião. Maria não pode, por quê? Após a morte, sexo e juízo. Hebreus 9, 27. Vai embora. Hebreus 9, 27. O homem está destinado a morrer uma só vez. Após é juízo. Então, se eu morrer hoje, ou você morrer hoje, não tem mais advogado, é juízo. O Senhor vai te julgar conforme as suas obras. Conforme cada um as suas obras. Então, Maria não advoga na hora da morte. Isso é doutrina de homem. Heresia, criado lá em Concílio de Éfeso. Teotório foi contra a doutrina mariana e foi expulso da igreja. Mais uma doutrina criada por homens. Você foi enganado a vida toda pela religião católica. Porque eu também já fui. Já fui idólatra, adorador de Maria e de Aparecida. Mas o Senhor, através da palavra, abriu meus olhos. O Senhor quer abrir os teus olhos hoje, católico. Para que você não receba da ira e das taças da ira de Deus sobre você, sobre sua vida. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala: filhinhos, se alguém de vós pecar, temos um advogado que é Jesus. Então, se aqui nesse capítulo e versículo fala que Jesus é o advogado, como Maria pode ser advogada? Maria, a missão dela era gerar o Salvador. Era o propósito de Deus na vida dela. Gerar, cuidar dele, até que ele crescesse e começasse a exercer o ministério do reino de Deus. Até que ele atingisse a idade de começar a fazer os seus primeiros milagres. Você pode reparar que Jesus, no primeiro milagre das bodas de Canaã, tinha acabado o vinho. Maria foi pedir para ele, e ela falou: mulher, ainda não é minha hora. Ele não fala mãe. Ora, outras passagens que ele fala: mulher, o que tenho contigo? Jesus só menciona ela como mãe na cruz. Quando ele está lá morrendo na cruz, e fala para o seu servo mais amado: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. O discípulo mais amado cuidou dela, recebeu ela em casa,
na casa dele, para cuidar dela até o dia dela partir desse mundo. Maria não teve ascensão aos céus de corpo e alma como Jesus. Isso é mais uma doutrina da igreja romana. Maria não se acendeu de corpo e alma, só Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Isso é doutrina. Doutrina criada por homens. Como diz, doutrina de demônios. Por isso que o povo hoje perece, sofre por falta de conhecimento da palavra. O Senhor está aqui hoje para te libertar disso, para abrir os teus olhos. Como diz em Apocalipse 8,4, sai dela, povo meu. Olha aqui, povo meu. Não seja enganado. Sai para fora, povo meu. Não caia mais nesse engano. Se liberte desse sistema religioso, desse sistema corrompido, com essa Babilônia interligada no mundo. Porque o anticristo, quando ele se levantar, ele vai ter poder político, religioso e econômico. Ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Que ele é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, ele já está condenado. E pouco tempo lhe resta. Os principados que agem em cada nação, cada reino, existe um principado. E a nossa luta não é contra você, é contra principados, dominadores e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a sangue, contra a carne, assim como o apóstolo Paulo falava, mas sim contra os principados. Eu venho te alertar hoje, acorda, acorda, povo meu, desperta tu que dorme, católico, evangélico, espírita, acorda, arrepende-te, enquanto é tempo. Não queiram ver a ira do soberano sobre esta terra. Não queira ver do juízo de Deus. Então o Senhor, Ele te chama hoje para o arrependimento. Porque Jesus está às portas. A graça ainda está aberta. Mas em algum momento ela vai se fechar. Vai se fechar. Não vai ter mais onde correr. Porque na hora que o anticristo estiver no poder, ele vai perseguir a igreja. Ele vai perseguir. Você não vai achar mais Bíblia. Você não vê que eles querem atualizar a Bíblia? Eles querem atualizar, como se a palavra de Deus tivesse que mudar conforme o mundo. E não o mundo se adequar aos princípios de Deus. Como se o mundo, se Deus tivesse que se adequar ao mundo. Isso é heresia. Estão querendo mudar as escrituras, atualizar. Estão querendo mudar isso aqui, ó, alterar. O Senhor fala: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então arrepende-se. Busca a face do Senhor enquanto se pode achar. Porque o espírito do erro está agindo. O espírito do anticristo já está aqui no meio de nós. E o mundo está sendo preparado para ele. Para o príncipe deste mundo. Ah, mas muitos falam assim: não, Deus está no controle. Qual Deus? Deus está no controle de tudo. Qual Deus? Qual Deus você serve? Porque se o soberano for o Deus da sua vida, pode vir pandemia, peste, o que for.
Você não vai cair. Agora, se você serve o Deus desse século, irmão, cuidado, porque o anticristo vai se levantar com tudo que se chama Deus. Se você serve algum Deus, algum ídolo, levantado por mãos de homens, o anticristo, ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. O príncipe deste mundo, que já está condenado, vai se colocar no lugar de Deus, lá em Israel, vai se assentar e dizer que você é Deus. Muitos vão acreditar. Por quê? Por causa do espírito do erro. Porque ele vai fazer sinais e maravilhas, de prodígios, de mentira. Muitos acreditarão para sinais. Ele vai falar tudo que o povo quer ouvir: prosperidade, segurança e paz. É o que muitos almejam. Jesus fala: quando falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. Ou seja, quem estiver dentro dessa Babilônia vai receber o juízo. O Senhor não quer isso para você. Não quer despertar você desse engano, porque o mundo está sendo preparado. A palavra fala que o próprio Deus permite que o espírito do erro haja, para que creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade que poderia salvar. Rejeitaram a verdade. Isaías 53, rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus, o braço de Yahvé, rejeitaram. Construtores que rejeitaram. E Jesus se tornou pedra de tropeço para eles. Então toda essa Babilônia hoje, que está interligado com Israel, aqui no Brasil e de outras nações, todos esses construtores rejeitaram. Jesus se tornou pedra de tropeço. Por falta de conhecimento da palavra, o povo perece. Não conhecerem as Escrituras. Por isso que o Senhor fala que a gente tem que ler isso aqui, ó. A gente tem que provar as Escrituras. Antes de a gente ler, tem que pedir direção. Senhor, abre meu entendimento. Começar a ler, eu tenho certeza que o próprio Espírito do Senhor vai te ensinar. Aí muitos acreditam no que o padre fala, no que o pastor fala, mas não prova a Escritura. Ouve a pregação, mas não prova. Um exemplo aqui em questão do dízimo hoje, que é polêmico. Eles pegam lá o versículo Malaquias 3,10 e falam: quem não dá o dízimo vai para o inferno. Quem não dá o dízimo vem o devorador. Aí eles pegam um versículo e trabalham a mente do povo. E as pessoas não leem, não leem o texto e o contexto do capítulo, lê só o versículo. Por isso que você tem que ler, tem que provar o que o seu líder está pregando, religioso, seja um padre, seja um pastor. Você tem que ler o texto e o contexto, não só o versículo. O verdadeiro dízimo está lá em Deuteronômio 14, de 22 a 29. Se lerem lá, vão saber o que é o verdadeiro dízimo. Então você tem que ler, tem que buscar conhecimento, para que você não seja enganado, amado. Porque você já está enganado nessas religiões. Eles não pregam completamente toda a verdade. Porque eu falo que o espírito do erro, ele age. Ele cega o entendimento das pessoas. Cega o entendimento.
As pessoas acabam acreditando na mentira e deixam de acreditar na verdade que poderia salvar. Agora eu falo, se o Espírito já está aqui agindo na terra, quando o anticristo manifestar, quando ele fazer sinais e maravilhas, você acha que o povo vai acreditar? Se o povo já acredita que um pedaço de barro faz milagre, um pedaço de gesso faz milagre, vai acreditar no anticristo que vai estar no poder fazendo sinais e maravilhas aos olhos do mundo inteiro? Por isso que eu falo, por causa da idolatria, o povo acaba acreditando em sinais e maravilhas. Cuidado. Sabe como é que funciona por trás de uma imagem de cultura? Sabe como o espírito do erro age por trás de uma imagem feita por mãos de homens, onde Deus não habita? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Imagina um pedaço de gesso feito por mãos de homens. Uma imagem. Vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo. Deus tem que habitar no seu coração, na sua vida. Não em imagens feitas por mãos de homens, e nem em templos feitos por mãos de homens, feitos pelos construtores. Feitos pelos construtores que rejeitaram a pedra. Eles pegam um versículo lá: Pedro, sobre ti esta pedra edificarei minha igreja. Como se Pedro fosse a pedra. A pedra, ele se referia a ele, a Jesus. Ele é a pedra angular, não é Pedro. Pedro era um discípulo. Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas. Quando ele se refere à pedra, ele se refere a ele, e não a Pedro. Então ele falava: Pedro, pedra. Não, ele fala: Pedro, sobre esta pedra. A pedra que se refere a ele mesmo, a Jesus. A pedra angular que foi rejeitada. Então, se as pessoas acreditam num pedaço de gesso faz milagre, imagine o anticristo no poder. Como que um espírito age por trás de uma imagem? Quando a pessoa vai lá, se prostra diante daquela imagem, acende uma vela, o diabo está em derredor, como um leão, como uma fera selvagem, procurando uma brecha, assim, ó, para entrar na sua vida, para se destruir. Ele está ali em volta. Quando você está orando, ele está ali em volta. Fala por experiência. Quando você fica no celular, não dá sono. Quando você começa a querer ler a Bíblia, começa a vir o sono. Tem que repreender. Tem que repreender, porque é um espírito opressor, querendo que você não leia a Bíblia. Então é um espírito maligno, é opressão espiritual em volta. Então o inimigo está em volta. Então a mesma coisa, quando você está ali orando, em frente a uma imagem, ele está vendo a sua atitude, ele está vendo, está pecando, deu brecha, agora eu entro. Aí a pessoa vai, pede um milagre para aquele santo de barro. Aí o que acontece? O milagre acontece. Sabe por quê? Porque ele está ali em derredor. Está ali em derredor, olhando você pecando, praticando idolatria. Aí ele vai, vou fazer um milagre. E a pessoa acredita: ah não, vem de Deus. Qual Deus? O Deus desse século, que cegou o entendimento. Deus deste mundo, que já está condenado, que é o príncipe. Aí é onde ele entra. E a pessoa vai se apartar de Deus para adorar uma imagem futura. Aí vai lá, adora a imagem, aí vai na igreja, adora o Senhor. Aí vai lá, adora a imagem, aí vai na igreja. Mateus 6,24. Não se pode servir a dois senhores. Um agrada um, desagrada o outro. Olha aí o tamanho da idolatria que acontece.
falta de conhecimento. Então, o anjo de luz caído, Satanás, o pai da mentira que mente desde o princípio, que já está condenado, é um anjo de luz, ele também faz sinais, ele também faz maravilhas. Ele fala que, aqui na palavra, fala que no fim dos tempos, se possível, enganaria até os eleitos. Olha os sinais, ele faz sinais também. As pessoas acreditam. Aí a pessoa deixa de adorar Deus para adorar aquele santo. Santo, assim, entre aspas, né, que não tem nada de santo. Está adorando um demônio. Está adorando um principado que agiu por trás daquela imagem. Como diz, a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas sim contra principado. Aí a gente luta contra o principado e as pessoas adorando o principado. Adorando os espíritos malignos. Olha o erro. Depois não sabe por que sofre de enfermidade. Intrigas, brigas dentro de casa, desavenças, adultério, prostituição, bebedeira, vícios em drogas, por causa do pecado, porque deu brecha no mundo espiritual. Deu a porta de entrada para o inimigo, por causa da desobediência do primeiro mandamento, idolatria. Oséias 4,12 fala assim: o meu povo anda bebendo muito vinho, consultam a madeira e a vara lhe dá a resposta, e por trás existe um espírito de prostituição que os enganou. O espírito de prostituição é um espírito maligno que age, ele engana. Então as pessoas acabam pedindo para aquela imagem, aquela devoção naquele santinho, adorando demônio, e não sabe, porque não lê as escrituras, falta de conhecimento, e o Senhor quer te revelar aqui hoje, para que você desperte desse engano. Tire esses ídolos dentro de sua casa, tire do seu coração. Só o Senhor a gente deve adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Entra na sua casa, no seu quarto, feche a porta e ore em secreto, e o Pai vai ouvir. Eu não preciso de uma imagem de escultura, eu não preciso de um crucifixo, eu não preciso carregar uma maldição, porque Jesus já fez maldição por mim na cruz. Ele já pagou pelos meus pecados, eu não preciso mais pagar. Eu preciso me arrepender e me consertar diante do Senhor. Para você também que está ouvindo essa mensagem, tire essa maldição do seu peito, do seu carro, da sua casa, a idolatria, fazendo maldição. O primeiro mandamento fala: por isso amaldiçoo de terceira até a quarta os que me aborrecem. Olha o que o Senhor fala no mandamento: mas faço misericórdia até 1000 dos que me obedecem. Eu amaldiçoo de terceira até a quarta geração, por causa do pecado, da idolatria. Quando as pessoas adoram um crucifixo, carrega no peito, adoram uma imagem, tem dentro de casa, um espírito está ali agindo dentro da sua casa, um espírito de prostituição que os enganou. Oséias 4,12. É assim que funciona o mundo espiritual. Eu acho que as pessoas são enganadas. Por isso, imagine por o anticristo quando ele estiver no poder, quando você vê os sinais e as maravilhas dele fazendo diante do falso profeta, porque os dois trabalham em conjunto. Imagine isso, todo mundo vendo no mundo inteiro. Quantas pessoas vão ser enganadas? Quantas pessoas não vão adorar a besta? Aqui, ó, opressão do maligno para poder parar a pregação.
eu não vou parar. Enquanto o povo não acordar dessa cidade, dessa nação, desse terrível engano que o mundo está sendo preparado. Pois esse é o nosso objetivo, é denunciar esse mistério de engano que opera. Arrependam-se, que o reino do céu está próximo. Não lute por coisas terrenas. Lute pela tua alma, pela tua salvação, através da palavra. O Senhor tem uma promessa para todos, na nova Jerusalém celestial, e não nessa Jerusalém terrena. Aqui vai ficar tudo. Isso aqui, a terra vai ser purificada. Não queira ficar aqui, porque verá do juízo. O juízo de Deus virá sobre essa terra. Sobre todos. Todos aqueles que não se arrependerem vão receber. Todos que fizerem parte dessa Babilônia. O sistema que o mundo está sendo preparado. O ecumenismo religioso, político e econômico. Amém? Tem certeza? Passa na frente. Jesus pisou na cabeça da serpente na cruz. Foi Jesus. Maria não foi. Jesus, pode vir falar comigo. Jesus passa na frente. Maria não passa na frente. Maria não esmaga a cabeça da serpente. Liga o louvor, Tom. Liga o louvor. É Jesus que esmaga a cabeça da serpente, que esmagou na cruz do Calvário. Foi ele que venceu a morte, não foi Maria. Não foi a morte, foi Maria que venceu a morte. Foi Jesus. Foi o braço de Yahvé que deu a sua vida pelos seus pecados, pelos meus também. Entendeu? Cuidado você, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai. Vai ler a Bíblia. Ninguém estava falando mal, estou falando a verdade. É isso aí, ó. Não conhece a palavra, aí fala que Maria passa na frente. Engraçado que eu ouvi padre falar, já vi padre falar, esse povo que fala que Maria passa na frente. Eu já vi sair da boca de padre. Maria não passa na frente, amado. É Jesus que tem que ser o Senhor da tua vida. Porque foi Jesus na cruz que pagou um alto preço por você. Maria foi apenas uma humilde serva que gerou o Salvador, que trouxe ao mundo. O galardão dela está garantido. Procure ganhar o seu galardão. Procure o seu. Tá? Porque o da Maria já está garantido. Aí vem aqui uma idólatra, que é o da Maria. Maria passa na frente, sendo que Jesus venceu a morte na cruz. Foi Jesus que desceu à mansão dos mortos. Foi Jesus que tomou a chave da morte. Ele tem a chave da vida e da morte. Não é o diabo. Não é Maria. É Jesus que venceu. Foi Jesus que pagou um preço alto por você. O braço de Yahvé, que está em Isaías 53. Ele é o único. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se alguém pregar que vai por outro meio, é engano. Então continua acreditando. Que bom, a mensagem foi deixada. No dia do juízo que eu ver, quando o Senhor falar. Porque é o Senhor que vai julgar, não é eu não. Eu apenas estou pregando o que está sendo a verdade. E Ele vai julgar todas as nações. Para aquele que acha que Maria passa na frente, está sendo enganado. Porque foi Jesus. Se você ler em Apocalipse 3, no versículo 7, a carta de Igreja de Filadélfia, vou mostrar aqui, ó. A idólatra da Maria ali, ó. Vou mostrar quem tem a chave. Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que
Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que farei a sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, aos construtores, que rejeitaram a pedra, e não são, mais mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Está aqui. Ele tem a chave. Então, se ele tem a chave, da vida e da morte, não é Maria. Então, Maria não passa na frente. E nem esmaga a cabeça da serpente, foi Jesus. Foi Jesus que esmagou na cruz do Calvário. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Benção. Ó Jesus. Agora eu quero Olhei nessa caia. Essa é a da Estou intercedendo aqui. Estou intercedendo aqui. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quando Estevão começou a pregar em Atos capítulo 7, Estevão, sinais e maravilha era feito através da vida de Estevão. E aqueles judeus, fariseus, pegaram Estevão, arrastaram para o meio, e Estevão começou a pregar a verdade para eles. E eles começaram a ranger os dentes, porque o povo está acostumado com o evangelho oba-oba, o evangelho que passa a mão na cabeça, o evangelho que aceita todo mundo, tolera o pecado. Por isso que o povo está acostumado, porque o povo gosta de ouvir mentira. E a Bíblia fala que Estevão, eles rangiam os dentes, porque ele estava pregando a verdade. Esse negócio de cada um tem sua verdade, relativismo, não. A verdade está nas Escrituras, não está no Allan Kardec, não está na Maria, não está no Espiritismo, não está no Buda, no Maomé. A verdade está nas Escrituras. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém. Estamos diante do fim dos tempos. O apóstolo Paulo falou que são tempos difíceis. As pessoas não vão querer ouvir. E ele fala que terão comichões nos ouvidos, juntaria para vocês mestres, conforme os seus próprios prazeres. Foi o que aconteceu com o ato dos apóstolos. Os discípulos eram presos e até mortos, porque eles falavam assim, ó, não fale desse Jesus, você não pode falar dele. Você fala da Maria, Maria você pode. Não, fala da Aparecida, Aparecida é bom. Fale do Buda, mas não fale desse Jesus. É o que acontece hoje. Tudo está se cumprindo. Para aviso nosso,
tudo. Há dois caminhos: céu ou inferno. Há dois caminhos para você seguir: céu ou inferno. E depois da morte segue-se o juízo. E a Aparecida não vai tirar você de lá. Maria reza de missa de sétimo dia. Purgatório não vai tirar você do inferno. Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso tenho falado por parábolas, porque vendo não vem, ouvindo não ouve, nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, compreenderam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurado são vossos olhos, porque vê, são vossos ouvidos, porque ouve. Porque na verdade vos digo, muitos profetas justos desejarão ver que vocês não viram, e ouvi que não ouviram. Por isso as pessoas não entendem, quando pregamos para ela a verdade das Escrituras. Por isso que as pessoas não compreendem, quando falamos para ela que aquela imagem de escultura não vai salvar elas. Por isso que as pessoas não compreendem, quando pregamos desmascarando o espiritismo, porque as pessoas estão acostumadas com fábulas, menos com a verdade das Escrituras. Se cumpre até hoje a palavra de Isaías, que as pessoas não querem ouvir a verdade, mas querem ser enganadas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala que nos últimos dias as pessoas apostatarão da fé. Não foi o Buda que falou, não foi o Allan Kardec, não foi Maria, mas o Espírito Santo afirma. O próprio Espírito de Deus fala que as pessoas vão desviar da fé para acreditar em espíritos enganadores e doutrina de demônios. O que controla a religião, que controla essas igrejas, são os espíritos enganadores. Oséias 4,12 fala que por trás de uma imagem de escultura há sempre o espírito de prostituição e de adultério. Por isso que o povo se desvia de Deus. Não estão acostumados com a mensagem verdadeira do Evangelho das Escrituras. Sabe aqueles livros da Ellen White, da Adventista? Queima. Sabe o catecismo? Queima. Os livros do Allan Kardec? Queima. E fique com as Escrituras, com a palavra de Deus, para você ter vida eterna. Muitos profetas queriam ouvir uma mensagem dessa. Sodoma e Gomorra queriam ouvir uma mensagem dessa, mas não querem compreender que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E Paulo continua falando no versículo 2 de 1 Timóteo 4: teriam a mente cauterizada por homens que falam mentiras. O padre está mentindo para você, e você acreditando que aquele pedaço de pau pode salvar, que aquela Aparecida pode salvar. Não pode. Acorda! Só o Senhor é o Senhor Salvador.
só Ele, só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Cai rezando para Aparecida, cai rezando para boneca, cai rezando para esses pedaços de barro. Então, é morada de demônio. O povo vai adorar Aparecida e vai pro bar encher a cara de cachaça. Reza a Aparecida e trai a mulher. Reza a Aparecida e vira gay. Porque o povo gosta de ouvir mentira. Mentes cauterizadas por homens. Chama o padre. Fala pro padre. Provar nas Escrituras. Onde Deus colocou Maria como salvadora. Se fosse Maria, ela tinha que morrer na cruz. Se fosse Maria que salvava, por que ela não morreu numa cruz? Se fosse ela, teria necessidade de Jesus morrer? Você vai no carnaval, a Aparecida está lá, sendo homenageada. Você vai no terreiro, ela está lá. Você vai no espiritismo, ela está lá. Porque o povo gosta de ouvir mentira. Jesus Cristo é o Senhor. Somente Ele. Glória a Deus. Perguntaram para Ele qual é o maior mandamento. E Ele falou: ouve, ó Israel, seu único Deus. Não é senhora, não é deusa, não é Diana, não é Santo Antônio, não é Benedito. Ouve, ó Birigui, seu único Deus, Senhor e Salvador. Adore Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O povo tem força para carregar a procissão. O povo tem força para beijar o estátua de escultura, andar até Juazeiro do Norte, pagar penitência, mas para Jesus não tem. E Ele fala: ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo, eu não prego mentira. Se eu amo o próximo, eu prego a verdade das Escrituras. A guarda veio aqui falar que o povo não quer ouvir. O povo odeia. Só pisar o pé na cidade que o diabo manifesta. Porque o povo anda endemoniado. Aí fala que vai ser salvo. Como? Está acostumado com o evangelho de Macedo, de paz, prosperidade. Está acostumado a comprar feijão do Valdomiro. Está acostumado a ir atrás de colocar cinza na cabeça e depois voltar para o adultério. Terão ouvidos, mas não vão querer ouvir a pregação verdadeira. Não vão querer compreender a verdade das Escrituras. O Império Romano dominando o mundo inteiro com esse engano. Muitos queriam ouvir a pregação verdadeira. Mas como a Bíblia fala que enganando e sendo enganado, os homens maus iriam de mal a pior. Os homens maus iriam de mal a pior. Não queriam compreender, não vão querer ouvir, para não se converter e ser curado. Apocalipse 21:8 fala a lista daqueles que vão herdar o fogo eterno. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e todos mentirosos, a sua parte será que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Hebreus 9:27
fala que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte, ou você abre os olhos do céu, ou você abre os olhos do inferno. Mateus 7,13 fala que a porta larga tem oferecido muitos prazeres para as pessoas. Riqueza, poder, fama, prostituição, e muitos iriam entrar por essa porta. Só que o caminho estreito, que é a vida eterna, são poucos que encontram. Por isso que é o dever de eu pregar a verdade, para que você venha ser salvo. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade, verdade vos digo, até o céu e a terra passarem, nem o jota, nem o tio passará dessa lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, ao menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus falou: se eu pregar aqui que você pode adorar Maria, você pode dar dinheiro, pode ir às igrejas, você pode fazer e acontecer, eu serei chamado menor no reino dos céus. E Apocalipse fala: se eu tirar qualquer palavra da profecia desse livro, todas as pragas cairão sobre mim. Então é o dever de eu pregar a verdade para você se converter. Verdade vos digo, não passará os céus e a terra, não vai ser tirado nada dessa lei e os profetas. Qual a última vez você leu Bíblia? Qual a última vez que você buscou o Senhor? Sinais estão aí. Vai se cumprir todas as profecias. No mundo inteiro, fome, terremotos, no mundo inteiro, domínio de falsos profetas. E se eu vier aqui pregar prosperidade, se eu vier aqui pregar para você ter vitória, se eu vier aqui pregar para você mentira, eu vou receber juízo. Mas o povo gosta de ouvir a mentira. Por isso tem um governo que merece. Porque o povo gosta de mentira. Por isso que o povo tem um governo que merece. Porque o povo gosta de ouvir mentira. A cidade inteira tomada pela maçonaria, cidade inteira tomada pelo bode, brasão, pentagrama na entrada, obelisco para todo lado, loja maçônica, terreiro de macumba, e o povo achando que Birigui é de Deus. Não! Birigui pertence a Satanás. O que pertence a Deus aqui são pessoas ainda que não se dobra ao espírito de Satanás. Esses pastores dessa cidade não saem do terreiro. Os pastores, o interesse deles é pedir dinheiro. Desde quando eu prego aqui, você viu eu pedindo dinheiro? Passando a maquininha do cartão para você. Quem faz isso é mercenário. Jesus falou: de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Passarás os céus, passarás a terra, porém as minhas palavras jamais há de passar. É um dever eu pregar a verdade para vocês se converter. Se estivéssemos hoje no Antigo Testamento,
ia haver pedras para matar tanto gay, porque na lei, se fosse pego homem deitando com homem, era morta a pedrada. Falsos profetas, então, se a profecia não se cumprisse, haja pedrada. Era olho por olho, dente por dente. E ele veio cumprir todas as escrituras, de Gênesis a Malaquias. Fala de Jesus, não fala de Maria, não fala de Aparecida, não fala de Santo Antônio, não fala de Maomé. De Gênesis a Malaquias profetiza sobre Jesus. E é Ele que você tem que adorar. Não é um pedaço de barro, não é um pedaço de madeira com um crucifixo no peito. É Ele que você tem que adorar, Jesus Cristo. Tudo vai se cumprir para aviso nosso. Tudo vai se cumprir para que vocês não tenham desculpa no dia do juízo. Será que no inferno vão falar alguma coisa? Será que depois da morte, o anjo da morte passar a pegar você? Geração maligna, filhos do diabo, raça de víboras. Por vós digo aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Assassinato. Oséias 4, versículo 1. Fala que o que permanece da terra é roubo, assassinato em cima de assassinato, adultério, prostituição, idolatria. Os 10 mandamentos que Deus deu para o povo no deserto, 9 foram transferidos para o novo. A lei, quando eu adoro a Deus, quando eu amo o próximo, eu não traio ele. Quando eu amo o próximo, eu não roubo, eu não mato. Não mato. A Bíblia fala: não matarás. Qualquer que matar será réu do juízo. Tudo está se cumprindo. Você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado quando Ele voltar? Porque tudo está se cumprindo. Tudo. Se não se converterem como essa criança, não poderá entrar no reino dos céus. Se não se converterem. Mateus 13, versículo 24. Jesus começa contando uma parábola. Propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, semeou no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio?
Isso lhe disse o inimigo que fez isso. E o servo lhe disse: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: que colha primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, que realmente é menor de todas as sementes, mas crescendo a maior das palavras, fez-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu se aninham nos seus ramos. Outra parábola diz: reino do céu semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas, e a multidão não falava sem parábolas, para que se cumprisse que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei ocultas desde a fundação do mundo. Salmo 78, versículo 2, já havia predito que ele falaria por parábolas, para as pessoas não compreender. Quando ele falava por parábolas, ele queria falar sobre o reino dos céus, pegava comparações da terra para tentar falar das coisas espirituais e do céu, mas eles não compreendiam, porque eles estavam cegos, surdo e mudo, por causa do Deus desse século. E ele conta a parábola do joio e do trigo. O joio representa os ímpios, rebeldes, que não querem ouvir a verdade nem se converter. O trigo são os verdadeiros adoradores. E os discípulos não compreenderam. No versículo 36, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram a ele seus discípulos: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do diabo. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Mandará o Filho dos Homens, Filho do Homem, aos seus anjos, que colherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. Vão lançar na fornalha, que haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora eu pergunto para você nesta tarde: você é joio ou você é trigo? Jesus falou que a árvore você conhece pelos frutos. Então abandone o pecado para você ser salvo. Creia no Evangelho de Jesus Cristo, porque o Filho do Homem vai fazer a colheita logo logo, vai lançar os rebeldes no lago de fogo e enxofre. Agora apareceu.
Irmão, Deus abençoe vocês aí, viu? Fique na paz, Senhor Jesus. Vou entregar panfleto agora, viu? Fique na paz, o movimento caiu aqui.